Sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você vai poder conferir este programa em podcast e logo mais reprise na Plena TV também deste programa de hoje. Amanhã, claro, também destaque no jornal impresso Folha da Manhã. São 7h11, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã e, claro, começando aí, retomando essa série de entrevistas com os candidatos. Hoje, com os candidatos, essa série começa a ouvir os candidatos à Prefeitura de Campos. Começando aqui a dinâmica do programa, o Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo para hoje um tempo mais fresco um pouco aqui para a região, mas a máxima chegando a 30 graus, parcialmente nublado no início da manhã, porém amanhã já volta a passar de novo dos 30 graus e segue o calor aí também para o final de semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Campos tem agora 22 graus, só para registrar, agosto deste ano bateu o recorde histórico de calor, foi o agosto mais quente da história, empatando com o de 2023. Bancada completa hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa, com o Edmundo Siqueira, para a gente seguir com essa série de entrevistas. O Folha no Ar é um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E o apoio é de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque agora, artistas de Campos cobram da Prefeitura repasse da Lei Paulo Gustavo. Ex-prefeito Arnaldo Viana reforça apoio a Vladimir Garotinho. Motoboys pedem justiça pelo assassinato de jovem no Parque Esplanada. E por fim, historiadora Rafaela Machado é eleita para ocupar a cadeira na ACL, Academia Campista de Letras. Como já falamos, a gente segue hoje com a série de entrevistas e agora com os candidatos à Prefeitura de Campos. Na última terça-feira, ouvimos o último candidato à Prefeitura de São João da Barra, foi o Danilo Barreto. Na sexta-feira passada, ouvimos a Carla Capucci, tudo isso por ordem de sorteio. E hoje a gente segue com essa série de entrevistas que tem o oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. E Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. Essa série de entrevistas, a gente busca aqui manter não só a tradição do Grupo Folha, a vanguarda em qualidade no jornalismo do Grupo Folha, mas sobretudo oferecer aos candidatos a oportunidade de apresentar aqui, sempre no campo das ideias, as suas propostas, um pouco da sua história. E por isso a gente pede a todos os candidatos que mantenham o nível elevado do debate e evitem os ataques pessoais aos seus opositores. E a gente exige que não seja revelado, não seja comentado, nem falado, nenhum número de pesquisa que não esteja devidamente registrado conforme a Lei 9.504 de 97 no TSE. Isso fica extremamente proibido, qualquer número de pesquisa que não esteja registrado conforme a lei. No mais, acho que o maior lucrador dessa proposta do Grupo Folha da Manhã é o ouvinte, o eleitor, que tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de tranquilidade dos candidatos, onde apresentam aqui as suas ideias e propostas, para ele então formar também a sua opinião e tomar a sua decisão para, no dia 6 de outubro, praticar, eu acho que o ápice assim da democracia, que é o voto. A Luiz sempre fala aqui que o maior PIB da Faria Lima e o camarada que cuida
né, do escritório dele tem o mesmo poder. Ou seja, o milionário e o desempregado têm o mesmo poder no dia 6 de outubro, que é o poder do voto. Então, a responsabilidade é muito grande e a gente precisa tomar parte dessa responsabilidade do voto. Bom, por ordem de sorteio realizado no último 22 de agosto na sede da Folha da Manhã, com a presença de todos os representantes de partidos, hoje quem abre a série de entrevistados de Campos é o Alexandre Buchaú de Azevedo, doutor Buchaú, conforme registrado no TSE. É natural de Campos, tem 43 anos, é casado, formado em odontologia e tem MBA em gestão pública. Ocupa hoje a função de cirurgião dentista e é servidor público também. Concorre à Prefeitura de Campos pelo Partido Novo, com o número 30. Candidato, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Obrigado, Nogueira, a Luiz, Edmundo, obrigado à Folha pelo espaço. E é importante que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer os candidatos, conhecer as propostas e amadurecer a ideia do voto, amadurecer a decisão do voto e amadurecer até o desejo das políticas que querem ver empregadas, aplicadas na cidade. Perfeito. Só para a gente começar a contabilizar o voto, só cumprimentar a bancada. Aloysio, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui, sempre bom poder contar com você. E aí a gente começa a contar seu tempo daqui a pouco. Deixa eu só trazer o bom dia aqui do Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Buchaú, candidato. O Edmundo preza muito por essa coisa da forma, eu vou tentar me policiar. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença, poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Bom dia, Edmundo, sobretudo você, ouvinte e pelo streaming que nos acompanha aí em YouTube, em Facebook, em Instagram. Bom dia. Obrigado, Aloysio. Bom dia, meu caro Edmundo Siqueira. Bom dia também, bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Buchaú, doutor Buchaú, né, como o Nogueira ressaltou aí, está como nome de campanha. Bom dia, Aloysio, bom dia, sobretudo ao ouvinte e telespectador. Só para ressaltar, como o Nogueira falou, a eleição é o momento da gente refletir um pouco sobre nossa cidade, né, onde nós moramos. Um bom momento, vamos aproveitar. Candidato, começar a contar o seu tempo a partir de agora e pedir o Edmundo, então, para abrir com a primeira pergunta. Candidato, a gente está numa eleição que, obviamente, depende de avaliação do tempo passado, seja do governo passado, seja dos governos que passaram por Campos, né, antes. Porque a gente está vivendo, queira ou não, consequências desses governos. E a gente pede ao candidato que faça, uma vez que o incumbente está como candidato à reeleição, e vocês estão, você e o mais 6, né, fora o prefeito, mais 5, estão aí concorrendo ao lugar dele, né? Por isso a gente pede que você faça uma avaliação do governo Vladimir Garotinho, dos erros e acertos dentro da sua avaliação no governo que nós estamos vivendo, né, hoje, e o que você pretende ocupar a cadeira no próximo mandato. Então, o governo Vladimir, ele tem a benesse de suceder Rafael. Quando você sobe ao palco sucedendo alguém muito grande, é difícil. Suceder no palco alguém que teve dificuldades, um governo com muitas dificuldades e mal avaliado, é mais fácil. Então ele acaba tendo muito benefício em relação a isso e comparando sempre o governo dele com o governo de Rafael. E aí, de fato, números muito mais favoráveis a ele, inclusive de orçamento. O orçamento de Rafael era muito menor que o orçamento que Vladimir tem para executar. Fora isso, um grupo mais experiente, que é um grupo que já estava no governo do pai dele, um grupo que tem pessoas que já estavam no governo da mãe. Então, pessoas que já têm experiência de gestão, que ele trouxe de novo para dentro da prefeitura e que continua administrando com ele agora. Pegou um governo que realmente tinha salários atrasados e colocou em dia. Ele começou a executar obras na cidade que há muito tempo estavam sem ver nada, mesmo de zeladoria. E conseguiu um feito muito grande em relação a Rafael na questão da comunicação. A comunicação de Vladimir é muito mais eficiente que a comunicação de Rafael. Durante o período de crise, a comunicação de Rafael
optou por esconder o prefeito e esperar que a tempestade passasse. Isso foi péssimo para ele. E Vladimir tem, até pelas condições muito mais favoráveis também, uma exposição muito maior e uma comunicação muito eficiente. Ele consegue conversar e dialogar com as pessoas, consegue estar nas ruas o tempo inteiro e comunicar até o que a prefeitura não faz. E aí vem, eu acredito, os erros nas opções da prefeitura. Por exemplo, nós vimos asfalto ser refeito em lugares que não precisavam. Em outros lugares que há necessidade, não foi feito. A estrada, que é uma estrada municipal de Santa Bárbara até Mata da Cruz, não teve um tapa-buraco. É péssima. Alguns outros lugares, bairros do município, situação muito ruim. Lagoa de Cima. Lagoa de Cima, péssimo. O alagamento, os alagamentos da cidade não foram tratados. São uma questão prioritária para a cidade em termos de infraestrutura. Os hospitais continuam tendo queixas. Inclusive, pesquisas mostram que a saúde, apesar dos investimentos realizados, continua sendo uma das maiores queixas. É um objeto onde as pessoas dizem que a prefeitura avançou muito e, ao mesmo tempo, é objeto das principais queixas. A questão da infraestrutura no entorno da Lagoa de Cima, invasão, despejo de esgoto, despejo de lixo. Então, assim, a cidade precisa de muita coisa e a prioridade ficou aqui no centro. Realização de asfaltos. Os asfaltos, os bueiros não foram nivelados, isso é uma fonte de reclamação constante, me parece que nem serão. Só fizeram ali onde foi a corrida de São Salvador para as bicicletas não caírem, o restante continua com problema. Então, a gente tem erros na condução do governo, erros na condução da cidade. O ranking de competitividade dos municípios que saiu antes de ontem coloca Campos na posição 246 entre as 404 maiores cidades do país, que são os municípios com mais de 80 mil habitantes. No estado do Rio de Janeiro é o 14º de 32. E o ranking traz os problemas, né? Ele filtra, você pode abrir esse ranking e olhar dado por dado. Uma das variáveis que prejudica Campos é saneamento básico. A gente tem um bom fornecimento de água potável, mas o tratamento do esgoto é ruim. Só recolhe 86% e trata 70%. Então a gente tem 30% do esgoto que ou não é recolhido, ou é recolhido e não é tratado. Isso gera problema para o meio ambiente. A gente tem problema na taxa bruta de matrículas em ensino técnico. Nós formamos pouca mão de obra técnica. Nós temos problemas na saúde com acesso à atenção básica, com vacinação. Isso tudo impacta nesse ranking, que é entendido como um ranking de atratividade para negócios. Então a gente atrai menos negócios, gera menos empregos por conta desse conjunto de variáveis ruins. Vitória, aqui no Espírito Santo, ficou em 3º lugar. Quem que divulga esse ranking? Ele foi divulgado num site, se você entrar no Google ranking de competitividade dos municípios, você vai conseguir. E ele trabalha com dados oficiais. Os acertos. Não, pensei que você poderia estender mais. Saúde, por exemplo, ele falou isso está desde da GPP. Essa série de pesquisas que a gente vai tratar agora, elas foram abertas na GPP de março do ano passado. Né? Que mostram foram 3 pesquisas ano passado e nós já temos 3 pesquisas registradas esse ano, que esse ano demanda registro. Temos mais pesquisas feitas, mas registradas temos 3. Esse dado da saúde está na GPP de março, ele já aparece. Que eu me lembro que eu fiz uma matéria sobre isso. E se observarmos uma série histórica, com um bom conservador, vamos olhar para o passado, qual era o maior problema do governo Rosinha? Saúde. A maior discussão, o maior problema era a saúde. Na eleição que Chicão tentou ser prefeito, ele era o vice e era o secretário de saúde, e o maior problema do município era saúde. Rafael vem e o maior problema do município é, no final do governo Rafael, saúde. E Vladimir está terminando o primeiro mandato, terminando o mandato dele, esse mandato, e o maior problema do município é saúde. Só para voltar... Isso é uma saúde que gasta R$1 bilhão. Sim, para voltar lá, porque um dado que, assim, que mudou, talvez, na aferição por pesquisa, é que a saúde aparecia lá no GPP de março, lá de trás, ela aparecia, março do ano passado, ela aparecia como principal virtude e o segundo, como segunda principal virtude e maior problema do governo. Então, como você falou, como é que uma coisa que... Na cabeça paradoxal, né?
parcela relevante da população ela é um problema e parcela relevante da população ela melhorou. Você é um cara da saúde. Sim. Né? Você é um dentista, odontólogo. Como é que você enxerga esse aparente paradoxo da saúde em Campos? Nessa eleição tem até uma curiosidade. Né? Normalmente em Campos tem muitos candidatos da saúde concorrendo à prefeitura e nessa sou só eu. O único candidato a prefeito que é de origem na área de saúde sou eu. Enxergo isso da seguinte forma. As pessoas enxergam, veem, né? Passa em frente ao Ferreira Machado, você tem ali uma pele de vidro, aquela obra feita na frente do Ferreira Machado, é bonito, quem está olhando de fora vê aquilo. E a propaganda do governo é muito eficiente, ela propagandeia muito isso, como o HGG também. E vem do governo Rafael com muitas unidades fechadas e a saúde muito prejudicada. Também por conta da pandemia, né? Também por conta de pandemia. Sai de pandemia, no governo Vladimir, ele começa a fazer essas obras, algumas com suporte do Estado, outras não, mas enfim, vem fazendo essas obras e isso acaba contabilizado para ele na cabeça do eleitor, seja lá quem tenha financiado. Só que para o usuário do sistema de saúde ainda está muito ruim. Por quê? Tem dificuldade para marcar consulta especializada, tem dificuldade para realizar os exames, tem uma fila de espera de cirurgia enorme, tem uma fila de hemodiálise enorme. E eu tive... Acesso a leite especial, problemas também. Leite especial tem problema. O paciente chega no HGG, o HGG está bonito, mas não tem maca suficiente, aí foi subdimensionado. E não é todo ele que está reformado. Eu estive lá acompanhando um paciente em janeiro e ficou muito marcado para mim, porque foi no dia 15 de janeiro. Eu estava no Farol, ia para a festa de Santo Amaro, sento para tomar café, recebo a ligação, pedindo ajuda. Liguei para o meu irmão estava em Serrinha. Eu falei, de Serrinha do Farol... Mesma coisa, saímos os dois. Chegamos, apanhamos essa pessoa, cuidamos dela ali, damos um banho, arrumamos e levamos para o HGG. Eu fiquei com ele no HGG e ele sentado numa poltroninha, com soro no braço, de 9 da manhã até as 8 da noite para ter uma maca. Quando surgiu a maca foi no repouso feminino, paciente homem. Gera constrangimento, se não tanto para ele, para as outras pacientes do repouso feminino. Foi surgir uma vaga nas enfermarias da parte mais de trás do hospital, que ainda não tinham sido reformadas, não sei se já foram, 2 dias depois. Transferiram ele à noite para essa parte lá de trás, a acompanhante que estava ficando com ele à noite me mandou uma mensagem desesperada, chorando, pela condição em que estava a sala. Cheiro de urina, parecendo um banheiro de rodoviária, as paredes todas mofadas, sem climatização, um lugar terrível. No dia seguinte fui até o hospital à noite, mas aí não podia entrar. Chego no outro dia no hospital, encontro lá também, nesse mesma enfermaria, com ele, uma enfermaria de 7 leitos, encontro uma outra pessoa lá, estava há 2 meses ali, internado, esperando uma vaga de hemodiálise. E aí ele faz hemodiálise beira de leito, ao invés de fazer hemodiálise ambulatorial clínica. A hemodiálise beira de leito custa 7 vezes mais que a hemodiálise clínica. A prefeitura está fazendo um hospital de hemodiálise, uma clínica de hemodiálise pública. Só que até essa clínica de hemodiálise pública ficar pronta, pelo histórico que a gente tem de velocidade nas obras públicas, esse cara vai levar anos na fila de hemodiálise, ou vai ter que esperar alguém morrer, ou alguém fazer um transplante, ou uma vaga em outra cidade. Entretanto, é possível abrir vagas nesses hospitais que fazem hemodiálise hoje. ProRim, Beda, Santa Casa. Permite, a gente vai falar sobre saúde no próximo bloco. Sim. Podemos voltar para a pesquisa para a gente poder avançar na pauta? Vamos sim, por favor. Então, as pesquisas mais recentes. Eu falei que são 6 pesquisas. Eu falo 6 que eu tive acesso na íntegra, né? E pude analisar. 3 ano passado, 3 esse ano. As mais recentes foram a Paraná, pesquisa, um Instituto de Renome Nacional. Ficou muito famoso a partir de 2018, quando foi o primeiro que deu a possibilidade de Bolsonaro vencer a eleição, como de fato se confirmou nas urnas, né? Era um instituto até então conhecido regionalmente só, ali do estado do Paraná. E o Real-Time Big Data também é um instituto de conceito, pelo menos estadual, né? A Paraná, divulgada segunda-feira, contratada pelo jornal O Dia, ela deu intenção de voto estimulada, né? Estimulada, sei que você sabe, todo mundo que sabe, mas é para o ouvinte, né? Você bota os nomes, esses são os candidatos, né? Apresenta o disco com o nome dos candidatos.
Deu Vladimir Garotinho com 63%, primeiro lugar. Delegada Madalena em segundo, 17,9%. Professor Jefferson, 2,7%. Rafael Twin, 1,1%. Fabrício Lírio, 0,7%, intenção de voto. Você, 0,6%. Pastor Fernando, 0,1%. Não sabe, não respondeu, 5,8%. Nenhum branco ou nulo, 8,2%. No dia seguinte, quer dizer, foi feito no mesmo período, mas foi divulgado no dia seguinte a Real Time Big Data. Deu Vladimir com os mesmos 63%. Madeleine, 15%. Também estimulado, intenção de voto, né? Professor Jefferson, 4%. E aí vocês 4, Twin, Fabrício Lírio, você, Pastor Fernando, cada um com 1% cada. Não sabe, não respondeu, 6 pontos. Branco e nulo, 8. São institutos diferentes, metodologias diferentes, ambas aprovadas pelo TSE, mas que mostram um quadro muito parecido no mesmo período de tempo. Como é que você interpreta esses números? A interpretação de pesquisas, ela depende, em grande parte, de se olhar a metodologia utilizada e de olhar outros dados que a pesquisa normalmente não divulga. Pelo menos essas pesquisas registradas não divulgam, que são os dados de dentro da pesquisa. Grau de desconhecimento do candidato, que ela acaba não trazendo. O grau de conversão de voto. O indivíduo que conhece aquele candidato vota nele ou não vota nele. A medida de rejeição elas trouxeram. E isso é importante porque a gente precisa entender como que o comportamento do eleitor vai se dar ao longo do tempo, e a pesquisa ela é um retrato do momento, e esse retrato depende, como uma fotografia, da iluminação, abertura de diafragma. Então você tem detalhes ali que mudam o resultado da pesquisa e que mudam a forma de enxergar a pesquisa. Para ilustrar, o Adriano Silva, que é prefeito de Joinville, é do Novo, em agosto do ano em que ele foi eleito, foi 2020, primeira eleição dele, ele tinha 0,8% das intenções de voto. E ele mesmo conta que entrou no escritório de campanha decepcionado e reclamando com todo mundo, pedindo desculpa às pessoas pela canoa furada que tinha feito elas entrarem. O único que discordou dele foi o marqueteiro de campanha, que disse: olha, você é o menos conhecido, quem te conhece vota em você, vamos trabalhar. Adriano Silva foi para o segundo turno com 17% dos votos, superou a segunda colocada, que desidratou, por acaso ela também era uma mulher, desidratou ao longo da campanha, e venceu a eleição com 66% dos votos. No segundo turno. E hoje é o prefeito mais bem avaliado do Brasil, com 93% de avaliações positivas. O Zema, em Minas, tinha 2% das intenções de voto nas pesquisas, em julho do ano em que ele foi eleito, 2018, a primeira eleição dele. Era o último na tabela. O próprio governador, ex-governador de São Paulo, João Dória, enquanto governador, ainda já deu aqui uma entrevista relatando um quadro muito parecido com esse que você está narrando aí. Então, por quê? A dinâmica das redes sociais e a dinâmica da informação muito mais rápida e com acesso muito mais fácil pelas pessoas faz com que o quadro mude muito rápido. Então, esses 30 dias de campanha, os 45, 15 já passaram, nós temos 30 para frente, esses 30 dias de campanha, eles mudam muito rápido o quadro que se traz, que se apresenta. As pessoas vão conhecer melhor os candidatos. O grau de desconhecimento de quem não está no poder é sempre muito alto. Até em São Paulo, o Nunes é desconhecido por uma parcela alta da população, mesmo sendo prefeito, porque ele é um prefeito mais apagado. Era vice e assumiu. E um prefeito mais apagado. O Vladimir não tem essa situação, porque ele é um prefeito com uma visibilidade muito grande. Então, o grau de desconhecimento de Vladimir, se não for nulo, é próximo disso. É quase zero. Mas os outros candidatos todos têm um grau de desconhecimento muito grande. Verdade. E se faz uma pesquisa com as pessoas na rua... Mas as taxas de conversão variam. Taxas de conversão variam. E se você faz uma pesquisa com as pessoas na rua, muitas nem sabem que tem eleição ainda, por incrível que pareça. A gente que é envolvido com o processo acaba vivendo uma bolha. Então, a tendência é que isso mude. Não que eu desconfie ou que eu desacredite de pesquisas, não é isso. Mas eu acredito em mudanças de cenário. E acredito que para a gente ter uma avaliação mais aprofundada da pesquisa, precisaria de dados que essas pesquisas que são divulgadas, registradas, acabam não trazendo. Eu tive acesso à íntegra da Paraná. A Big Data ouviu o que o Record divulgou, que foi quem contratou a pesquisa. E você está certo em relação à taxa de conhecimento. O Vladimir é conhecido
praticamente 100% da população campista e todos os demais, a taxa de conhecimento é bem menor. Quando você vai analisar a taxa de conversão, ela é bem refletida na rejeição. Sim. Né? Na rejeição. Ou a Real Time Big Data não divulgou a rejeição, mas a Paraná divulgou. Né? Você tem Madeleine só para citar um dado, né, da rejeição. Você tem Madeleine liderando a rejeição numericamente com 20,3%, mas na margem de empate técnico, na margem de erro, ela tem empate técnico com Vladimir com 16,3%, Jefferson 16,1%, Twin 14,4%, Fabrício Lírio 13,1%. Abaixo da margem de erro tem Pastor Fernando 12,1% e você 12,0%. Quer dizer, você acha que esses 30 dias que a gente tem de campanha seriam suficientes para que vocês, menos conhecidos, passem a ser conhecidos e, a partir dessa taxa de conversão medida pela rejeição, vocês talvez pudessem mudar o cenário? Mudar o cenário, acredito que sim. Só me permite acrescentar um dificultador na pergunta da Luiz para você responder? Você ainda tem a questão da ausência do tempo de rádio e televisão que conta contra você, né? Pois é, a ausência de rádio e TV, a ausência de recurso, o partido tem muito menos recursos, mas a gente tem as entrevistas e, eventualmente, debates que algumas entidades ou emissoras decidam fazer, que trazem grande visibilidade aos candidatos, principalmente os debates. Se fosse para colocar numa ordem de importância, de visibilidade, eu colocaria debates, entrevistas e só depois o tempo de TV e de rádio, que acho que, em grande parte, pode ser substituído pelo uso de rede social. O tempo de TV e rádio, não o debate ou a entrevista. Eu acho que são essenciais. E estão começando a se intensificar agora. Essa semana, essa é a terceira entrevista que eu participo essa semana. Então as pessoas vão começar a conhecer mais e espero que haja debates, né? Para a gente conseguir ter um ganho de visibilidade. Candidato, a gente tem uma realidade. Eu não estou fazendo só pesquisa só de Campos, estou fazendo pesquisa de vários municípios. Né? São 11 municípios que eu já pude fazer pesquisa. Registrados, estou falando só registrados. Né? E em 8 deles, de 11, 8, a realidade é a mesma de Campos. Logicamente que Campos ele tem a distinção na região de ser o único município com mais de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, mais um, portanto o único município que participa do segundo turno. Né? Mesmo Itaperuna, Cabo Frio, Macaé, que são populosos, elas não chegam a esse coeficiente eleitoral. E se você olhar para esse município, para esses 11, em 8 deles a realidade é a mesma. Considerada a diferença que o Campos pode ter segundo turno, os demais não podem. Um governo, um incumbente que pode ser candidato à reeleição, o governo dele é bem avaliado, e esse candidato, ele é favorito à reeleição na intenção de voto. Quer dizer, Vladimir, o governo dele é aprovado nas 2 pesquisas por mais de 70% na Paraná e na Big Data. Alastrando isso para os demais municípios, esse favoritismo ele cresce. Ele está presente em São da Barra. Por exemplo, a aprovação do governo Carla Capucci é de 86,88%. Intenção de voto, 71,12%. Macaé, Velbert, Rezende, prefeito. Governo aprovado por 85% da população, intenção de voto estimulada, 70,3%. Cardoso Moreira, prefeita Jeane, governo dela aprovado por 73,2%, intenção de voto 62,2%. Conceição de Macabu, Valmir Lessa, governo aprovado por 68,4%, intenção de voto estimulada 41,2%. Arraial do Cabo, Marcelo Magno, governo aprovado por 79,8% da população, intenção de voto 62%. São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, governo aprovado por 73,8%, intenção de voto vai a 57,2%, estimulada. Por fim, Silvio Jardim, prefeita Maíra de Jaime, tem governo aprovado por 75,1% da população, e intenção 51,2%. Ou seja, é uma correlação que era universal em qualquer democracia, um governo que pode se candidatar à reeleição, ele é bem aprovado, ele é favorito,
e ela se reflete aqui regionalmente em 8 municípios. Como quebrar essa correlação? A fratura nessa correlação ela só vai acontecer demonstrando os erros do governo, obviamente, e demonstrando as opções que o governo faz, as escolhas que ele faz na hora de decidir para onde vai o orçamento. Porque é aí que está a questão de o que vai ser atendido. Vai ser atendido o problema do transporte? Vai ser atendido o problema da saúde? Vai ser atendido o problema do asfalto? É nessas preferências, nessas decisões do governo, mostrar que a decisão do governo está distante daquilo que é a decisão do povo. A preferência, a prioridade, você acha que seria a palavra mais adequada. A prioridade do governo está distante da prioridade do povo. Por isso a permanência de problemas ao longo do tempo. Por isso as pessoas reclamavam de transporte com o Rafael e continuam reclamando agora. Por isso as pessoas reclamavam de saúde com o Rafael e continuam reclamando agora. Porque a prioridade do governo está num lugar onde a prioridade do povo não está. As pessoas precisam ver isso. E às vezes para que o povo veja aquilo, mesmo que está muito claro, ou está muito diante dos olhos dele, mas não está claro, é preciso que alguém aponte. Aponte e discuta, que é o que a gente faz agora no período da eleição. Se me permite, o Nogueira mandou para mim aqui o ranking que você citou, municípios.rankingdecompetitividade.org.br, onde está esse ranking que você falou. E também só uma observação rápida, essa questão do debate. O Pablo Marçal, que é a eleição que está dominando os análises, ele tinha muito seguidor em rede social, mas o que levou ele aos números maiores de pesquisa foi o debate. A partir do debate, a importância que você falou do debate, das entrevistas ainda são muito importantes. Redes sociais talvez sejam os canhões de repercussão disso, mas é muito importante ainda acho que vai ser sempre essas oportunidades. Na verdade, o debate, sim, é o protagonista, mas a forma com que ele conseguiu quebrar um paradigma... No caso específico dele, eu estou dizendo assim, como que que as pessoas acham que a televisão ainda não tem importância. Não, sim, assim, claro. Rádio e televisão. A rede social é um canhão de... Em campos. O problema das redes sociais são os algoritmos. A gente não... Alguém aqui tinha alguma informação de acidente ou de alguém dentro de uma aeronave da Voo e Paz antes do acidente? Ninguém via. Passou até a partir das redes sociais. Passou quando quebrou aquela bolha, furou a bolha, a gente passou a receber. Vamos levar para uma metáfora aí do futebol. Se você tiver um Fla-Flu, você vai se contentar em assistir os recortes ou as notícias na rede social, não, você quer assistir a final do campeonato. E as pessoas colocam na política essa questão de um campeonato. Então, quando você tem debate, você passa e está vendo os barzinhos na rua que estariam ligados num Fla-Flu, com a TV ligada no debate, as pessoas comentando. Então, o debate, eu coloco como a principal vitrine da política e o principal meio capaz de mudar voto das pessoas numa eleição. São 7h44. Essa questão de debate, né, isso é muito antigo. Isso começou na eleição presidencial dos Estados Unidos de 1960, onde Eisenhower, comandante dos Estados Unidos na Segunda Guerra, dos aliados ocidentais da Segunda Guerra, era o presidente. O vice dele, de Richard Nixon, era favorito. Vê um jovem senador de Massachusetts, né, católico, nunca tinha visto presidente católico nos Estados Unidos antes, John Kennedy, deu um banho no debate, se elegeu presidente. Então essa história é muito antiga. E trazendo para a nossa realidade, para o nosso canavial, como diria Capi, sem sombra de dúvida, os dois debates mais aguardados são das maiores redes de TV aberta, Record e a NTTV. Mas, Nogueira, vamos voltar. Vamos lá. Recentemente, Campos teve 6 vereadores cassados. 6 vereadores cassados pelos partidos deles não cumprirem a cota de gênero, ou seja, nesse caso específico, não ter respeitado o número mínimo de mulheres candidatas pelo partido. Porque a cota de gênero pode ser para homem, como pode ser para mulher. Você pode ter da cota de menor gênero. De menor gênero. Você pode ser 70% de mulher e 30% de homem. Seria talvez o melhor dos mundos aí em alguns momentos. Mas a pergunta é, e 6 vereadores que foram empossados são homens também. Eles não têm culpa de nada disso, não estou culpando os vereadores, só estou relatando que a gente tem 25 vereadores, e aí nessa esteira aí de cassação e né, empossamento dos
dos vereadores novos, são 31 vereadores homens, então, nesse caso. Como que foi montada a nominata do Novo para concorrer à eleição de vereadores, essa proporcional? Então, primeiro fazer só um adendo que às vezes a justiça falha porque tarda. E o afastamento dos vereadores tardou. Não foi nem afastamento, foi cassação. A cassação tardou, porque o descumprimento da cota devia ter sido julgado com celeridade e eles deviam ter sido cassados com celeridade. Isso tem até um efeito pedagógico importante. Mas só para registrar, para ser justo com a justiça, isso foi numa instância superior, né? O julgamento houve na primeira instância, sim, houve na segunda e no TSE a decisão final. O resultado final demorou para sair. E o que vem para a população de justiça ser feita é a cassação do resultado final. No Novo, nós montamos nominata do jeito que nenhum outro partido monta em Campos, né? É uma nominata que não tem R$1. É dificílimo montar nominata. Quem já montou, quem participou disso sabe o quanto é difícil. Nós conseguimos montar uma nominata. Conseguimos cumprir a cota, com folga, inclusive. E achamos que é importantíssima a participação feminina na política, sabe? Isso é uma coisa que a gente prioriza dentro do partido. Se você for observar, a candidata prefeita do Novo no Rio é mulher, que é a Carol Esponza. A candidata em São Paulo é a Marina Helena, mulher. E nós tínhamos uma candidata mulher em Belo Horizonte que compôs com o Tramonte e é vice do Tramonte em Belo Horizonte. O Partido Novo cumpre as regras eleitorais, nunca houve caso de descumprimento. E não bastasse isso, é preciso que essa participação seja estimulada. Hoje eu acho que o que mais desestimula a participação feminina na política é a violência política. Em ataques, inclusive, como já aconteceu aqui em Campos há pouco tempo. Isso é muito mais difícil para a mulher lidar com esses ataques que para o homem. Isso as afasta da política. E a representação feminina na Câmara de Vereadores vai surgir a partir do momento em que os eleitores se sentirem representados pelas candidatas que se colocarem, né? Não adianta também forçar uma representatividade onde ela não existe. Falando em violência política, você pode ser específico? Violência de física, violência de palavras? Violência de palavras e até violência física também. Nogueira, a gente brinca um com o outro, homens brincam um com o outro sobre aparência, sobre tá gordo, e tá careca, e tá esquisito. Uma brincadeira. O cara de talva. Pinta cabelo. Uma brincadeira dessa com uma mulher tem um efeito muito pior. Sim. E vai uma mulher para a televisão ou para um debate, e até partindo de outras mulheres, o comentário depois não vai ser o que ela falou, não, vai ser, viu como é que era o cabelo dela? Que absurdo, olha a roupa. E isso para a mulher tem um efeito muito drástico. E isso faz com que ela se afaste. Essa exposição negativa da política faz com que ela se afaste. Fora os ataques mesmo de xingamentos e ofensas pessoais, levantar dúvidas sobre a honra e tudo mais. Qual a pretensão do Novo com vagas na Câmara? Você consegue fazer 1, 2, 3, que teve um partido aqui projetando uns 50. Se fosse só uma projeção de todo mundo, a gente ia passar de 90 vereadores. Você fez Câmara, a conta, né? Com a gente também, então, né? Tem até mais vereador do que eleitor. Todo mundo. Para colocar todo mundo lá. Mas eu acredito que a gente faça um vereador. Um vereador. Bom, então a gente tem, acho que tem esse bloco cumprido aí, né, fechamos essa pauta toda e a gente parte para o próximo. Vamos seguir para o intervalo, tá, candidato? E a gente então fecha esse bloco e na sequência volta aí ouvindo as propostas também, aí sim, na área da saúde, que é uma área, como você disse, específica sua também, né? A Luiz observou, na educação, no transporte e outras áreas mais que nós vamos abordar aqui hoje ainda neste Folha no Ar especial com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, que hoje houve o doutor Buchaú do Partido Novo concorrendo aí à Prefeitura de Campos com o número
30. Nós vamos ao intervalo e essa série de entrevistas tem o oferecimento de Instituto Pulha, Clínica de Fertilidade e Saúde Masculina, cuidando da saúde do homem, de Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Italimac, qualidade em tudo que faz. Rápido intervalo, a gente volta a seguir com o Folha no Ar, que é patrocinado por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.